Olá, alunos e alunas, professor Vinícius Lustosa aqui, espero que estejam bem. Estou gravando este vídeo aula para fazer a prova da Unicamp de 2024, a primeira fase. O objetivo deste vídeo é ajudar todos que estão prestando provas de vestibular, concursos públicos, que versam sobre esse modelo aqui de múltipla escolha. Enfim, vamos lá falar sobre a prova da Unicamp de 2024. Para tanto, antes de começar a resolução das questões, eu gostaria de ler um comentário que a banca da Conveste fez para nós. O que o pessoal que elaborou a prova fez de comentários sobre a prova da primeira fase que eles mesmos fizeram. Veja só, a prova de história privilegiou, estou lendo aqui, tá? A prova de história privilegiou temas do passado que dialogassem com questões da atualidade, ao enfocar suas dimensões históricas sem incorrer em anacronismos. Por outras palavras, evita-se projetar linearmente os temas para o passado. E eu acho que isso aqui é um ponto muito chave para a gente estar olhando aqui a prova da Unicamp. Eles quiseram fazer um diálogo entre o passado e o presente. Porém, trata-se de uma prova de história. Você não pode cometer o maior erro, um pecado que um historiador, uma historiadora poderia cometer, que é o tal do anacronismo. E o que seria o anacronismo? Eles mesmos já falaram. Evita-se projetar linearmente os temas para o passado. É você levar projeções, valores, conceitos de outros tempos. Muitas vezes o anacronismo se vale de valores contemporâneos projetados sobre o passado. Darei exemplos de anacronismo ao longo da prova. Vamos ver aí como que eles estão tentando construir esse diálogo e exigindo que você, vestibulando, concurseiro, não cometa anacronismo. Depois, no quadro geral, a prova trabalha principalmente com problemas sociais e políticos em diferentes temporalidades, com base em diferentes modalidades de registros históricos e referências bibliográficas. Aqui eu acho muito importante. Repara só. No primeiro ponto, o que nós temos? Nós temos uma habilidade que a Unicamp está exigindo. E essa habilidade é não cometer o tal do anacronismo. Depois, a Unicamp está falando do tema que ela privilegia. A história é muito ampla. Existem vários temas. Ela está querendo pegar questões de problemas de cunho social e político em diferentes temporalidades. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Pensando na história do Brasil, com as temporalidades, a cronologia que nós utilizamos, né? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, enfim. Com base em diferentes modalidades, aqui é algo muito importante, de registros históricos e referências bibliográficas. Repara só, vocês devem fazer várias questões de vestibular enquanto estão estudando, e ao fazer as questões de vestibular é muito comum terem textos base, certo? E o texto base das provas de vestibular, eles versam por duas modalidades. Quais são as duas modalidades? Aqui falando da prova de história. Referência bibliográfica ou documentos históricos. Existe uma diferença. Você, sempre que for fazer uma questão de história, você deve identificar se o texto que você está lendo é um registro histórico ou é uma referência bibliográfica. O que é um registro histórico? Registro histórico é um vestígio deixado por estes agentes que estiveram em tempos passados e agentes de processo histórico que produziram algo. Vocês querem um exemplo? Cartas, artefatos, etc. Vários documentos, memorandos de reunião, telegramas, aerogramas, diários, carta de Pero Vaz de Caminha, os sermões do padre Antônio Vieira, fotografias. Tudo isso são documentos históricos. E eles foram produzidos em outra época. Uma época em que os valores eram outros. O modo de pensar e de compreender a realidade se partiam de valores diferentes dos nossos. Ou seja, veja como existe uma camada de temporalidade para você entender os registros históricos. Já as referências bibliográficas, repara só, diferentes modalidades de referências bibliográficas. E quais modalidades nós temos? Artigos científicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, publicações na forma de livros feitos por especialistas na área, enfim. Também temos outras modalidades, como textos de divulgação,
Temos também comentários, notícias que podem utilizar dos documentos históricos. Mas separa só uma coisa, a referência bibliográfica, ela se utiliza do registro histórico para fazer a sua produção. Com exceção, por exemplo, de textos de divulgação científica, né? Textos de divulgação científica normalmente não tem acesso direto aos registros históricos. Usam de teses de doutorado, artigos científicos, dissertações de mestrados ou publicações feitas por especialistas em livros, enfim. Repara só que temos duas coisas diferentes. Uma é o registro, outra são que cientistas sociais produziram a partir desses registros para compreender determinados fenômenos históricos, certo? Então aqui, eu acho que essa é a primeira diferença. E o que eu vou estar fazendo aqui ao longo da prova? Eu estarei pontuando como que o anacronismo foi posto e como que essa habilidade vai utilizar, os conceitos, e também vamos fazer a distinção entre documento histórico e referência bibliográfica. Afinal, cada um dos textos merece um cuidado diferente. Os textos de apoio forneciam elementos importantes para a resolução das questões, demandando uma leitura atenta dos seus conteúdos. Isso o Unicamp já tem feito já há alguns anos. Exigiu uma leitura atenta dos textos base. Na primeira fase, o aluno que tem um domínio geral sobre os assuntos e também dos conceitos mais basilares, ele costuma se sair bem desde que faça uma leitura atenciosa dos textos. Vamos lá então para a resolução das questões. Bom, vamos lá para a questão de número 13 e eu deixo aqui minha chave Pix, caso você queira contribuir com o trabalho que estou fazendo, e disponibilizarei também um material de apoio ao término do vídeo. Pois bem, vamos lá. Questão de número 13. Primeira coisa, fazer uma questão de vestibular é ler o texto, o enunciado, depois a legenda, o texto base e fazemos a questão. É fundamental seguir esse passo a passo para todas as questões. Com base em seus conhecimentos sobre antiguidade, tendo em vista o excerto anterior, é correto afirmar que, veja só, com base em seus conhecimentos sobre a antiguidade e o certo, é correto afirmar. Repare que a questão já não citou temporalmente, né, espacialmente. Está falando da antiguidade. A Unicamp, no edital dela, ela não exige que os concurseiros, vestibulandos, saibam da antiguidade oriental. Ela coloca como conteúdo programático apenas a antiguidade clássica. Então, é uma questão que está falando do período em que você estudou no ensino médio sobre Grécia e Roma. Este período, convencionalmente, atribuiu-se o término dele à queda do Império Romano, o fim da Antiguidade Clássica e o começo do tal do período medieval, a Idade Média. E teria como dato, o marco, o ano de 476 d.C., que seria basicamente o que se convencionou a chamar de a queda do Império Romano do Ocidente. Certo? Em linhas gerais, estamos falando deste período aí, lá do século XX a.C., civilização creto-micênica, até chegarmos na queda do Império Romano, que é o século V d.C. Vamos lá. Estudos... olha só, pulando o passo. Vamos para a referência bibliográfica aqui. Adaptado, criado, sobrenome do autor, abreviado depois, uma pequena idade do gelo. Pode ter mudado a história da antiguidade. Olha só, é o País, fevereiro de 2016. Isso é muito interessante, as pistas que o texto já nos deu. Estamos falando de antiguidade e também como que essa idade do gelo, olha a chamada do texto, o título dele. Essa idade do gelo, ela pode ter mudado a história da antiguidade. Algum de vocês sabia disso? Eu não sabia. É algo que está trazendo um estudo novo e faz muito sentido, porque é um texto publicado em um jornal. Aparentemente, um texto de história publicado no jornal, isso é uma referência bibliográfica, né? Um texto que fala de história, perdão. E uma referência bibliográfica publicada no jornal, provavelmente por um jornalista, trata-se de um texto de divulgação. E esse texto de divulgação, como textos de divulgação costumam ser e devem ser, linguagem acessível, objetivo,
direto. Falar de onde tirou as informações com base em qual estudo. Deu para entender? Vamos ver se a gente encontra isso. Estudos, olha, já começa assim, publicados na Nature Geoscience, na revista Science. Repara só, temos estudos que foram publicados em revistas que tiveram avaliação de pares, revistas científicas, e muito bem conceituadas. Nature, Science, vamos lá. Apontam para a queda acentuada das temperaturas na Europa e na Ásia a partir do ano de 536, gerando a chamada pequena idade do gelo da antiguidade tardia. Aí você fala, o professor, está até errado o estudo. Está chamando o ano de 536 como antiguidade, mas tome muito cuidado. Você tem que entender que linhas do tempo, cronologia, são construções artificiais. São historiadores que fizeram elas por algum motivo, muitas vezes algum motivo de análise. Eles identificaram em determinado arco temporal a predominância de algum fenômeno histórico. E nisso, eles justificam isso com base em evidências, nas suas argumentações que tiveram com base em análise que eles fizeram em evidências. Então temos um grupo de historiadores, um grupo de acadêmicos que defendem que a queda do Império Romano vai até 476 depois de Cristo. O fim da Antiguidade Clássica vai até 476 depois de Cristo. Outros advogam por um período um pouco mais longevo. Vocês entenderam? Qual que está certo, qual que está errado? Não tem isso. Cada grupo de historiadores, eles têm suas argumentações feitas a partir das evidências e cada um deles advoga por uma categoria de análise, certo? O nosso objetivo é ver qual categoria está sendo utilizada e como ela tem sido mobilizada. Mas aparentemente a questão não vai se aprofundar nisso. Vamos continuar lendo o texto, certo? As mudanças nas temperaturas podem ter sido causadas por erupções vulcânicas, cujos efeitos foram reforçados pelas correntes oceânicas, pela expansão do gelo e pela coincidência de um mínimo solar no século VI. Olha só, enquanto na primeira frase nós tivemos o autor nos apresentando de onde ele tirou o estudo, o que o estudo tem falado, e o que o estudo advogou, né? Que essas mudanças, essa queda de temperatura, gerou uma pequena idade do gelo. Ponto. Por quê? Como? Como foi gerada essa pequena idade do gelo? Aqui ele vai trazer os fatores que geraram essa pequena idade do gelo. Erupções vulcânicas, acentuadas por correntes oceânicas, e pela expansão do gelo... pela expansão do gelo, 3... e pela coincidência de um mínimo solar. Tudo isso, aparentemente, aconteceu no século VI. A conjugação desses fatores, ou seja, não são eles isolados, são eles juntos. A conjugação desses fatores, deixa eu dar um zoom aqui que eu consegui ler melhor, teria gerado mudanças efetivas. Teria gerado... Cadê? Gerado mudanças efetivas na história, já que a agricultura e a pastagem teriam sido diretamente atingidas. Olha só, o que nós estávamos suspeitando, já que foi a grande chamada do texto, foi que uma pequena idade do gelo pode ter mudado. Como que uma pequena idade do gelo pode ter mudado? Ela pode ter mudado porque ela afetou a agricultura e a pastagem, que são atividades humanas fundamentais para a organização, a manutenção, a existência dessas sociedades. Exemplos dessas relações entre o clima e a história humana podem ser encontrados na antiguidade, como a invasão da Europa por vários povos das estepes, a queda do Segundo Império Persa, a entrada dos turcos na Anatólia, o início da expansão árabe, entre outros. Olha só. Então, é muito interessante como que esse texto foi construído. Porque a parte final,
ele está tentando reiterar a argumentação dele de que é possível que essa pequena idade do gelo, ela alterou, ela provocou mudanças nas atividades humanas. Afinal, já tivemos outros casos assim na história. Veja só a invasão da Europa por povos das estepes. Veja só a queda do Segundo Império Persa. Veja só a entrada dos turcos na Anatólia. É uma forma dele estar construindo a argumentação dele. O que é que nós tiramos desse texto? Nós estamos vendo que ele está falando utilizando uma outra cronologia, utilizando a categoria de cronologia tardia, com base em artigos científicos que advogam que houve uma queda de temperatura, esses artigos que advogam que houve uma queda de temperatura a partir do ano 536 depois de Cristo, por causa da conjugação de alguns fatores, afetaram atividades fundamentais da organização das sociedades humanas, como a agricultura e a pastagem. De tal modo que, tendo em vista outras experiências da relação humana com o clima, provavelmente isso pode, é o que ele fala, pode ter mudado a história humana. Ele não fala que mudou, ele fala que isso pode. Certo? Vamos então aqui agora dar uma olhada nas alternativas. Deixa eu só trazer minha câmera e a chave Pix, obviamente. Vamos lá dar uma olhada nas alternativas. A história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis. Aparentemente sim. Eventos do século VI são bons exemplos disso. Mudanças nos ecossistemas teriam gerado peste, fome e escassez, levando aos deslocamentos de povos. Olha, o texto não fala diretamente disso, né? De a geração de peste, de fome, escassez. Mas uma coisa é certa, né? Que temos uma relação entre a história do planeta e a história humana. Que assim... Hoje, quando nós falamos isso, estamos vendo o impacto que a ação antrópica, a ação humana gera no planeta e, por consequência, a ação do planeta reflete na organização humana. Aqui estamos vendo outra coisa, né? Que uma ação do planeta, ela teve impactos na organização humana. Vamos lá. A pequena idade do gelo na Antiguidade Tardia, quando uma questão não te agrada, ou você está em dúvida, você deixa um pontinho. Vou deixar um pontinho aqui. Vai que ela seja menos pior, coisa que é muito comum dos vestibulares. Vamos ler a B. A pequena idade do gelo da Antiguidade Tardia, assim como as mudanças climáticas nos séculos 20 e 21, olha, relação passado e presente. A Unicamp não quer que você cometa um anacronismo. Foram provocadas, em especial, pela ação humana. E também pelas mudanças nas paisagens dos campos. Negativo. A pequena idade do gelo na antiguidade não foi provocada pela ação humana. Ser humano não provoca erupção vulcânica. Ser humano não provoca expansão do gelo, que foram os fatores que ele colocou aqui. Então, o aluno que pensa, mudanças aí no meio ambiente, mudanças climáticas são ações humanas. Então é essa. Não. Veja com base no texto. Não cometa um anacronismo. C. Os efeitos das mudanças climáticas no passado eram locais. Os eventos históricos citados se desconectavam das mudanças nos ecossistemas encontrados na Europa e na Ásia. Não. E por que não? Se você estudou história e lembra-se de história, o autor ele está fazendo menções aqui a outros fenômenos, exemplo dessas relações entre o clima e a história humana. Ele está aqui nos afirmando, nos falando que estes eventos têm relação entre clima e ação humana. Ou seja, eles estão conectados com mudanças em ecossistemas encontrados em regiões da Europa, como, por exemplo, a invasão da Europa por povos das estepes, e também na Ásia, a queda do Segundo Império Persa,
a entrada dos turcos na Anatólia e o início da expansão árabe, entre outros. Errada. Achou a alternativa errada? Risca ela, tira do mapa e nem lê de novo. Vamos lá para a próxima página. A história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis. Ótimo. Esse era o argumento mesmo. Eventos do século VI são bons exemplos disso. Mudanças nos ecossistemas teriam gerado peste, fome e escassez, levando ao deslocamento de povos. Olha, aparentemente, essa daqui seria a questão mais adequada. Eu só faria uma ressalva sobre a questão da peste, né? Fome, pois não foram exemplos diretamente mencionados no texto. Mas aparentemente faz muito sentido, porque quadros de fome, muitos deles ocasionados por secas, estiagens, casos de peste pela proliferação de pragas urbanas, como por exemplo os ratos, e a falta de tratamento adequado para essas doenças. Ou seja, e esses fatores aí, ambientais, eles acabaram promovendo escassez e deslocamento de povos. Aparentemente, essa seria a alternativa adequada. Veja só, nós conseguimos chegar nessa alternativa a partir da leitura do texto e vimos que as outras estavam incorretas. Isso pode te dar mais segurança e você ter mais certeza de uma alternativa ao achar a palha no palheiro e não a agulha no palheiro. Deu para entender? É mais fácil achar a alternativa incorreta do que a alternativa correta, muitas vezes. Vamos lá. Vamos ver agora, então, a alternativa D. Os estudos sobre as mudanças nas temperaturas no século VI apresentam uma visão sobre o passado, destacando como agrupamentos humanos controlavam as mudanças na natureza. Não, o estudo apresentado mostra como os grupamentos humanos foram afetados pela mudança da natureza. Agora vamos voltar lá para a alternativa A. Vamos voltar aqui para a alternativa A, que nós tínhamos deixado uma marcação. Preste atenção. A história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis. Até esse ponto nós não tínhamos a menor dúvida. Eventos do século VI são bons exemplos disso. O texto nos diz isso. Eventos do século VI. Mudanças no ecossistema teriam gerado peste, fome e escassez, levando aos deslocamentos de povos. Isso foi o ponto que nós hesitamos. Gerado peste, fome, muito provavelmente isso aí é com base nos seus conhecimentos sobre a antiguidade. Será que a Unicamp está tentando nos sensibilizar? Falar, olha, vejam só, o fenômeno de peste e doenças não é algo apenas da Idade Média. É algo que já acontece dentro de uma cronologia que nós chamamos de antiguidade. Como nós sabemos que essa alternativa é correta? Por exclusão. Por exclusão, ao meu ver. Eu, professor de história, historiador, embora não seja minha área de especialidade, eu não sei se houve ou não anteriormente Idade Média. E você acha que você, aluno, vai precisar saber? Aluna, você precisa saber fazer a prova de vestibular. Elimine as alternativas incorretas. E a Unicamp fez isso de propósito, ao meu ver, porque as outras alternativas são fáceis de serem validadas a partir de uma leitura bem feita, lapidada do texto. Ok? Então temos a alternativa A como incorreta, correta. Vamos lá para a questão de número 14. Dando início aqui à questão de número 14, vamos lá. Uma questão aparentemente bem interessante. Eu dei uma lida nela antes e vamos fazê-la aqui novamente, seguindo as orientações que eu já havia dito. Primeira coisa que nós fazemos é ler o enunciado, depois a legenda e depois o texto base. Sobre as comunidades de malungos, o que seria isso? No período da escravidão, é correto afirmar, de acordo do texto, que são formadas. Veja só, enquanto a questão anterior estava nos falando sobre
essa pequena idade do gelo, mudanças na ação humana com base no texto, aqui já temos uma outra questão. Está querendo que nós falamos sobre a comunidade dos malungos. Enquanto a questão anterior, o enunciado, fez uma temporalidade na Idade Antiga, aqui estava falando do período da escravidão. E tome muito cuidado, pois o período da escravidão, este vocabulário, este modo como está posto aqui na questão, é de forma clara, se trata da história do Brasil. Temos escravidão com diferentes modos de compreender como ela foi estruturada, que é diferente da escravidão moderna nas Américas, como a escravidão africana, que é um outro tipo de relação. Temos a escravidão na Idade Antiga, que também é um outro tipo de escravidão, e temos o período da escravidão no Brasil, que inclusive na escravidão do Brasil, o modo como ela era compreendida ao longo do tempo, ela mudava também. Predominava um discurso religioso no começo da colonização, do período da escravidão, que está associado com o período colonial. Já no século XIX, a justificativa a partir de critérios racistas, ela ganha força, principalmente por parte de escravocratas para não se abolir a escravidão. Veja que estamos falando de um período que vai do início da colonização até o fim da escravidão com a Lei Áurea. Vai de 1534, vamos usar uma baliza aí de início do período colonial, até, olha, é uma cronologia que eu estou montando, é um jeito de você olhar o passado, é uma categoria de análise, esse tal período da escravidão. Será que a questão está falando de todo esse período? É correto afirmar que essa comunidade, no período da escravidão, vamos ler a legenda do texto base. Temos aqui um sermão de Padre Antônio Vieira, um jesuíta. Aqui é a cidade que foi publicado o livro, a página e o ano dessa publicação aqui original. Veja só, 1688. O que seria isso? Gente, estamos falando do período colonial, que vai até 1822, né? De 22 a 89 é o Império. Só que dentro do período da escravidão é até 88, certo? 88 é abolida a escravidão pela Lei Áurea e 89 temos a proclamação da República. Essa linha do tempo não ficou muito legal, está até meio confusa. No material que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou deixar ela bem clara aí e organizada, tá? Só vamos ajustar aqui. Deixa eu colocar novamente. Certo. Eu vou chamar isso aqui de período da escravidão. 1889, 1534, 1822. E o período da escravidão vai aqui do início da montagem do sistema colonial até a abolição da escravidão, certo? Não se esqueça que o vestibular costuma falar 1500 até 1534, período pré-colonial, a mão de obra indígena era mão de obra indígena livre, tá? Utilizada no escambo de pau-brasil, certo? Isso costuma ser questão de vestibular. Então, nós estamos lidando com um texto que é um documento histórico, não é uma bibliografia. É um texto produzido por um agente. E que agente é esse? É um jesuíta. E esse jesuíta português, ele vai falar da comunidade de malungos, neste período aqui que é do século XVII. Vamos lá. Dos pretos é tão própria e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamam parentes. A todos os que servem na mesma casa chamam parceiros. E a todos que se embarcam no mesmo navio chamam malungos. Veja só. Temos então este padre falando de um outro. E este outro
que ele está chamando de os pretos. E quem seriam estes pretos ao qual ele está se referindo como malungos? Veja só, vamos fazer um passo a passo. Você tem que entender que na leitura de um documento, você tem um padre falando do outro. Esse texto diz sobre a visão do padre. Este agente, ao falar do que ele está chamando aqui de pretos... Opa, acabei escrevendo errado. Deixa eu fazer a correção. O texto nos dará informações do padre. Os juízos de valor, o modo como ele fala do outro, mostra a leitura que o padre está fazendo destes sujeitos. É assim que se lê um documento histórico. Você tem que ler o documento histórico criticamente. Um português, um jesuíta, o que ele está falando? E quem são eles? Estes pretos aos quais ele está se referindo. É tão própria e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamam parentes. Olha só que curioso. Quem que é parente dentro da lógica ocidental europeia? Pessoas que compartilham laços de consanguinidade. Pessoas que ou adentram por meio de cerimônias religiosas, como matrimônio, casamento, a núcleos familiares. Esses são parentes. O padre está vendo o quê? O critério da cor. Ele identifica, olha só, é tão própria a natural união. E vamos lá. Você, seus conhecimentos sobre história da escravidão, sabe de uma coisa, que diferentes povos, diferentes etnias foram traficadas e vieram para o Brasil. E essas diferentes etnias de povos africanos, eles têm cada um culturas diferentes. Deuses podem partilhar de um mesmo tronco cultural, linguístico, mas têm valores culturais diferentes, crenças diferentes. E ele está chamando todos de pretos. Até, por exemplo, a segunda geração que vai nascer aqui. Os primeiros que chegam são os africanos. A geração que nasce no mundo colonial são os crioulos. E, dependendo da região onde eles vão vivendo e constituindo suas relações, eles fazem parte de grupos diferentes. Vamos continuar lendo. Chamam parentes. A todos os que servem na mesma casa, chamam parceiros. Todos que servem na mesma casa. Muito provavelmente está falando de trabalho escravo, todos que trabalham na mesma casa. E a todos que se embarcam no mesmo navio, que navio é esse? O tumbeiro, o vil comércio, o navio negreiro. É o navio responsável por fazer o tráfico de escravos. Chamam de malungos. Ou seja, o malungo é uma categoria da forma como está sendo utilizada neste documento histórico, em que o padre está criando uma identidade para todos esses diferentes povos, uma identidade monolítica, homogênea, uma identidade que suprime as diferenças étnico-culturais desses povos. Estou fazendo essa questão com base na alteridade. Alteridade é aquele conceito que nós vemos sujeitos numa relação de diferença cultural. E temos aqui uma diferença cultural entre o padre e os africanos escravizados traficados. Africanos traficados que serão feitos de escravizados aqui nas Américas. E nessa alteridade, nessa diferença de leitura, nessa diferença de olhar do eu para o outro, o padre está destilando seus juízos de valores. O padre, ao falar dos maluncos, ele não está falando nada dessas pessoas. Malungo diz muito mais sobre o padre. E o que diz? Que ele não enxerga diferenças étnicas, culturais entre esses povos. Vamos ver as alternativas. Nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. Calma aí. Ele está falando que, sobre as comunidades malungas do período da escravidão, é correto afirmar que, de acordo com o texto, eles são formados nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. Interessante. Porque o padre, ele está enxergando todos de uma maneira só. Essa é a forma como ele chama os malungos. Agora faça a leitura. Quem são os malungos? Os malungos é isso que o padre fala? Não. Então, é uma comunidade, é um grupo formado
Porque laços desses africanos de múltiplas etnias, os quais estão atravessando, os quais estão sendo traficados juntos no navio negreiro. Deu para entender? Olha o cuidado que você tem que ter com documentos históricos. No documento histórico, o padre, ele desconhece essa multiplicidade de etnias, mas ele reconhece o laço que existe entre eles, em que ele denominou de malungos. Ele fala, olha, dos pretos. Ele não fala os Kobu, os Fon, os Nagô, os couranos constituem malungos. Não, dos pretos. O próprio padre desconhece, e nesse desconhecimento dele, dessas multiplicidades, ele está divulgando essa categoria monolítica. No encontro dos africanos às senzalas, errado, não é senzala. Estamos falando de navio negreiro. No Novo Mundo é uma categoria que já utilizada na época, um conceito em que eles utilizavam para se referir às Américas, o Velho Mundo, a Eurásia, por pessoas de uma mesma etnia que se reconheciam como iguais. Olha só. Não. Esse é o modo como o padre enxerga. Não são pessoas de uma mesma etnia. Nos quilombos rurais e urbanos, como o padre Antônio Vieira enxerga nesse trecho, tá, dos pretos, pois nós temos outros textos do padre Antônio Vieira, não sei se pode advogar por uma diferença ou outra, ele reconhecer angolanos, congoleses, mas enfim, aqui, os que vieram do Congo, na verdade, não congoleses, do Congo, do Reino do Congo, mas aqui neste texto, com base neste acerto, nós vemos que o padre não reconhece diferenças entre as etnias. Nos quilombos rurais e urbanos não é quilombos, é no navio negreiro. Deu para entender? Opa, o risco acabou ficando muito grande aqui na primeira. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Certo? Vamos lá para a questão de número 15. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a participação dos povos indígenas... Só um segundo, deixa eu ajustar a câmera aqui. Ótimo. Dos povos indígenas no processo de independência e considerando o texto do blog citado, assinar a alternativa correta. Isso é uma cara de Unicamp. Isso é uma cara de Unicamp, uma questão dessa. Eu nem li a questão, sou enunciado. Por que é uma cara de Unicamp? A Unicamp quer reconhecer outros agentes, ela quer que o vestibulando esteja sensibilizado a isso. Quais foram os outros agentes que participaram do processo de independência do Brasil? Será que o processo de independência do Brasil só foi articulado pelas elites e pelo Dom Pedro I? A questão, e olha só, está trazendo um texto de blog, um texto novamente de divulgação, linguagem de fácil acesso, certo? Vamos lá. O que nós vamos grifar aqui de importante, eu acho que esse ponto de participação dos povos indígenas no processo de independência. E considerando o texto do blog citado, assinar a alternativa. JPP Costa, Povos Indígenas e Independência, disponível no Bicentenário 2022. Acesso foi feito em maio de 23. Olha só, então quer dizer que um texto do Bicentenário da Independência do Brasil, nós tínhamos essa página trazendo diferentes agentes, uma página de divulgação. Que isso diz muito sobre o exercício de hoje, né? Veja, um texto de divulgação, que é o que está se fazendo hoje? Resgatando agências de outros agentes em processos históricos como da independência do Brasil. Vamos dar uma lida aqui na questão. Então, nós temos aqui um texto de divulgação novamente. No processo de independência, várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão portuguesa no litoral cearense, entre setembro e novembro de 1822. Já na primeira frase, nós já temos a grande informação, ao meu ver. Indígenas participaram da independência e foram recrutados como uma força militar aparente para uma proteção de uma possível invasão de portugueses. Já os índios da vila de Simbres, em Pernambuco, se posicionaram em 24 a favor de Dom João VI, opondo-se à independência e à Constituição. Olha que brilhante esse texto.
Na primeira frase, está trazendo o posicionamento de determinados grupos indígenas. Na segunda, está trazendo outra localidade. Não é mais Ceará, é Pernambuco. Está falando como os indígenas de lá eram a favor do rei de Portugal, o Dom João VI, que havia ido para Portugal e deixado seu filho aqui, o Dom Pedro I, ido para Portugal na Revolução Liberal do Porto. E veja só, a questão está trabalhando com algo muito semelhante ao que foi trabalhado na questão 14. Qual que é? Enquanto a 14 trabalhou com documento histórico para saber se o aluno sabe ou não, além de ler um documento histórico, saber que os povos que foram escravizados não são uma coisa só. Pretos, os africanos, são diferentes povos, diferentes culturas, existe uma complexidade. Ela está fazendo o mesmo para os indígenas. Tivemos povos indígenas que foram a favor da independência e outros que foram contra. Impondo-se a independência e a Constituição em 1824. No entanto, o que parecia ser mais comum era o engajamento dos índios no projeto de Brasil independente, identificando-se como brasileiros. Veja só, ele fala que há os que se opuseram à invasão de portugueses, os que eram a favor, só que temos os que se identificavam com o projeto de nação. Aparentemente, o texto está falando que, dentre esses dois grupos, o que era mais comum eram os que eram contra os portugueses. Independente, identificando-se como brasileiros. Nas revoltas, buscavam muito menos se contrapor aos europeus e, assim, lutar por uma nova posição social que não mais os obrigasse ao trabalho forçado. Olha que curioso, como o texto traz a complexidade desses povos indígenas à independência do Brasil. Uns lutavam contra, outros a favor. Na verdade, lutavam contra a invasão portuguesa. Só que aqui dentro do Brasil, durante esse projeto de construção nacional, eles buscavam muito menos se contrapor aos europeus, a fim de ter suas garantias sociais e se verem livres do trabalho forçado. Interessantíssimo. Vamos ver aqui a alternativa correta a respeito do que o texto está fazendo de resgatar a agência dos indígenas nesse processo histórico. As disputas dos ameríndios em torno do brasileiro visavam a manutenção da ordem social vigente. Calma aí. Manutenção da ordem social vigente, ao meu ver, eles estão mais querendo uma mudança. Eles estão querendo, olha só, por uma nova posição social. Eles estão querendo se verem livres do trabalho forçado. Eu já descartaria A. B. As populações indígenas participaram com projetos políticos específicos dos processos de dependência. Projeto político específico? Interessante. Eles têm o projeto político de se identificarem como brasileiros. Vamos ver se isso é um projeto específico aí, se essa daqui é a mais adequada. Esse era o grande ponto que levava os indígenas na disputa dos conflitos da independência. A independência era entendida pelos indígenas como uma ameaça a Dom João VI, símbolo da nação brasileira. Não, o texto acabou de trazer a complexidade. Uns eram a favor, outros eram contra, que olha, essa aqui você descarta. Se você fez uma leitura equivocada, se você não entendeu a complexidade deles. A diversidade de ação indígena se relacionava à distribuição de terras e títulos estabelecidos pela coroa. Equivocada. Olha, a mais adequada, ao meu ver, é a B. Afinal, aqui na alternativa B, ela está destacando que eles tinham esse projeto político específico, que era se identificar como brasileiros e ter uma nova posição social para não se verem mais submetidos ao trabalho forçado. E faz muito sentido, né? Pois, no caso dos escravizados, eles não terão mais, dos escravizados negros, africanos, crioulos, os mestiços, outra categoria que aparece aí também,
temos um outro projeto de se verem, o de se abolir a escravidão, o de acabar com a questão de associar a escravidão com a cor. Enfim, vamos lá para... Enfim, eu falei muito por cima aqui da questão da escravidão negra, é um assunto bem complexo, tem mais nuances. Posso falar de uma outra questão que a Unicamp cobrou em anos anteriores, senão vou fugir muito da prova. Novamente, centrando-se apenas no texto e no comando, chegamos que a alternativa adequada é a B. Vamos lá. Vamos para a questão de número 16. Um segundo, deixa eu ajustar aqui. Questão 16. Tendo em vista seus conhecimentos sobre o mundo contemporâneo e considerando o texto, assinar a alternativa correta. Olha só, mundo contemporâneo. A gente está vendo como está tendo uma escadinha de temporalidade, né? Nós estávamos lá no século VI, fomos depois para o XVII, para o XIX, idade contemporânea, falamos do XIX e do XX. Vamos ver aqui o que essa questão nos traz. Vamos começar novamente pelo enunciado, e o enunciado acabou de falar, ele está nos dando, lembra que eu disse para vocês, da baliza temporal. E o texto. E que texto é esse? Olha, o outro eu tinha falado que era um texto de blog, mas a gente vai precisar ler aqui. Oliveira ER, vistas fotográficas das ferrovias, a produção de registros de obra pública no Brasil, século XX. História da Ciência e Saúde Manguinhos, disponível na internet, volume 25, número 3, a página do artigo. É um artigo científico. É um artigo publicado numa revista científica. Ou seja, estamos lidando com uma bibliografia, não um documento histórico. E uma bibliografia que agora vai ter uma outra linguagem. É uma linguagem, a linguagem científica, ela se pretende também objetiva, ela é argumentativa, mas ela se vale de um vocabulário, de um tipo de escrita diferente, que muitas vezes não é tão acessível, certo? Vamos lá. Será que ele vai nos deixar claros os argumentos, a tese, a evidência utilizada nesse pequeno trecho? Quem sabe? Vamos ver se esse artigo faz isso, se facilita a nossa leitura também. Um segundinho. Opa, destravar aqui. Pois bem. Muitos fotógrafos do século XIX registraram obras de engenharia. O francês Edouard Badu, 1813 a 1889, atuou primeiro como pintor e depois como fotógrafo. No inventário de monumentos arquitetônicos da Comissão dos Monumentos Históricos na França. Olha só, que interessante. Ele já está afirmando, muitos fotógrafos do 19 registraram obras de engenharia, certo? Quais fotógrafos registraram? Aí ele começa com um. O francês Edouard Badu atuou primeiro como pintor, depois como fotógrafo. No monumento, e onde ele atuou, assim como pintor, depois como fotógrafo? No inventário de monumentos arquitetônicos da Comissão dos Monumentos Históricos. Olha, ele trabalhava registrando, olha, no inventário de monumentos arquitetônicos, estava fazendo um inventário dos vários monumentos arquitetônicos que tinha na França em 51. Históricos ainda. Olha como eles já estavam... Esse negócio de registrar, inventariar monumentos históricos não é algo de hoje. O senhor está trazendo que já na metade do 19 se fazia isso. No caso francês, né? Suas fotografias sobre esses monumentos renderam-lhe fama de fotógrafo da arquitetura. Olha, o pessoal já até atribuiu uma categoria a ele pelas fotos que ele tirava, nesse trabalho que ele fazia, como... aparentemente numa comissão do Estado, né? Devia pertencer ao governo, a Comissão de Monumentos Históricos. Vamos lá. Sob encomenda, Badu, eu disse provavelmente, tem que ir atrás, mas eu suponho, né, que uma Comissão de Monumentos Históricos. Sob encomenda, Badu editou um álbum para a Companhia dos Caminhos Férreos do Norte.
será que é privado, pertence ao governo, enfim. E registrou estações, instalações, ferrovias, portos e cidades ao longo desta via entre Paris e a cidade de Boulogne-sur-Mer. A Rainha Vitória ganhou um exemplar dessa publicação. Olha só, a Rainha da Inglaterra ganhou um inventário, um exemplar dessa publicação de fotografias de monumentos históricos franceses. Olha a circulação da fotografia feita por um agente na França sobre monumentos históricos da França. E sobre ferrovia, curioso, né? No 19, o registro do que você está entendendo como monumento, esse sujeito que registrava monumentos históricos depois passou a registrar estações, instalações de ferrovias, portos e cidades. Curioso, né, que a segunda metade do 19 a gente está assistindo à segunda Revolução Industrial. E esse tipo de edificação, esse tipo fica cada vez mais comum, né? Tratando-se de França, Inglaterra. Vamos lá. Tendo em vista, né, o nosso conhecimento sobre o mundo contemporâneo e o texto, vamos ver a alternativa correta. Na Europa do século XIX, a difusão social das fotografias, das obras públicas se dava por meio de jornais impressos, com baixa circulação e restrita aos estudiosos. Tá acabando de falar aqui que ele ficou famoso, ganhou a fama de fotógrafo aí, de arquitetura, que o álbum dele foi lá para a Rainha da Inglaterra. Restrita é o que menos tem. Inclusive, eu acho que a questão da Unicamp, ela está querendo trazer isso. Olha como a fotografia ela tem grande circulação naquele período. Porque, vamos lá, o que tem de contemporâneo isso? Olha hoje com as redes sociais como que as fotos circulam. Não é um fenômeno exclusivo de hoje. Lá no passado, no 19, nós tínhamos circulação de fotografias, só que dentro de outras plataformas, sobre outro modo, sobre outros valores. Vamos lá. No século XIX, dissociação entre as fotografias de obras públicas e a vida política europeia expressava a desvalorização da técnica e do conhecimento científico positivista. Eu diria que o contrário, ao meu ver, existe uma valorização do conhecimento científico positivista. Esse conhecimento científico que está intimamente associado ao processo da Segunda Revolução Industrial. Vamos tirar aqui a alternativa A, a alternativa B. Olha só o que está sendo fotografado: portos, ferrovias. Não se esqueçam do imperialismo. No imperialismo, o que as potências europeias vão fazer em várias das colônias? Elas vão levar essas companhias de ferrovias. Eu não sei se é a companhia de caminhos férreos do norte da França, mas várias companhias de estradas de ferro vão para vários países africanos, levam uma, entre muitas aspas, modernização, que essa modernização, na verdade, é para fazer uma exploração desses lugares sobre aquele discurso racista do fardo do homem branco. Estamos levando o progresso para esses povos bárbaros, para esses povos que são racialmente inferiores e primitivos. A partir desse discurso racista que eles estarão levando esse conhecimento, olha só como ele é valorizado, como se isso fosse símbolo de progresso. Quando, na verdade, isso daí vai ser um mecanismo fundamental para a instalação do quê? De um aparato de exploração das colônias africanas e asiáticas. A fotografia teve vários usos e funções no século XIX, entre eles o de compor inventários arquitetônicos e retratar obras de engenharia. Olha, interessante. Vamos ver, AD. O álbum fotográfico dado à Rainha Vitória era um gesto diplomático que mostrava o descontentamento francês com a política inglesa. Não dá para a gente inferir isso com base no texto. Muito pelo contrário. Ao meu ver, quando você presenteia alguém, você ganhou um exemplar dessa publicação, ela ganhou, ela não comprou. Tudo bem que não fala os meios como ela ganhou. Não existe um descontentamento, muito pelo contrário. Vamos ver então, alternativa C. Teve vários usos e funções do 19, entre eles o de compor inventários arquitetônicos, exato, e o retratar obras de engenharia. E é muito curioso que a pessoa ela ganhou. Olha só, uma rainha ganhou um álbum. E que álbum? Com obras de engenharia. Olha o valor que isso tinha. Então, isso inclusive reitera que não houve uma desvalorização,
mas assim nós tivemos era algo de valor, um álbum de fotografias de obras de engenharia. Veja só o tal do anacronismo. Se você ganhasse um álbum cheio de obras de engenharia, você acha isso de grande valor? Curioso, né? Agora, um outro álbum hoje, foto se tornou algo tão público que eu acho que até os álbuns perderam algum determinado valor. Mas note, eu tenho até dificuldade de achar um exemplo de o que poderia ser um álbum de grande valor hoje pra gente. Eu, inclusive, acho que isso pode dizer muito do nosso tempo, né? Como que álbuns perderam valor. Na minha época, não sei se é de vocês, era muito comum as famílias fotografarem, guardarem as fotos e colocarem álbuns de fotos de família. Hoje parece que esse hábito ficou inexistente, não se pratica mais. Redes sociais, celulares, viraram os grandes álbuns de família. Vamos lá para a questão 17. Questão 17. Temos aqui uma fotografia. E essa fotografia aqui, vamos fazer o passo a passo que nós fizemos até aqui, certo? Opa, acabou subindo anotações aqui. Agora ajustou. É correto afirmar que a fotografia anterior. Vamos lá. Vamos ler a legenda. Legenda e definição. Eu virei a tela para conseguir ler, né? Legenda e definição do termo foto, legenda e definição do termo. Disponíveis em Forbes.com.br colunas. Imagens raras mostram mulheres de conforto da Segunda Guerra Mundial. Acesso 25 de maio de 2023. Dá para ver que a Unicamp fez a prova em maio, né? Olha, dia 21, 25... Enfim, parece que maio é o período que eles estão fazendo as provas. E olha só que interessante, né? Está falando já a legenda das mulheres de conforto da Segunda Guerra Mundial. E isso foi um capítulo triste na história humana, e mais um dos inúmeros capítulos tristes também da história das mulheres. Veja, falando brevemente o que foram as mulheres de conforto, até deixo aqui como indicação uma história em quadrinhos, depois eu posso estar disponibilizando as informações de forma mais precisa, chamada Grama. Eu estou até com ela aqui, que é um Suk Gendrikin. E essa história em quadrinhos trata de... Aqui um Suk Gendrikin, ela resolveu entrevistar uma mulher que foi uma mulher de conforto. E o testemunho dessa mulher se transformou nessa história em quadrinhos. E afinal, o que foram as mulheres de conforto? Essa expressão daí é uma expressão inclusive pejorativa, uma expressão criada pelos japoneses, pelo exército japonês. Não se esqueçam que durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês ele fez uma expansão asiática, e a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma expansão nazista e uma expansão japonesa, da Alemanha nazista e do Japão fascista, que basicamente estavam se encontrando em certo sentido, colocando em risco a segurança da Eurásia, segurança nacional dos Estados Unidos, segurança nacional de várias nações do continente africano, e essas duas expansões que faziam parte de uma aliança militar entre essas duas nações, enfim, colocou em risco a segurança nacional de vários estados. E preste atenção, no caso das mulheres de conforto, o texto está falando das mulheres da Coreia do Sul, não foram apenas mulheres da Coreia do Sul, havia mulheres também de outros países, como por exemplo China, Tailândia, outros países também lá da Indochina Francesa, que é a península onde está o Vietnã, o Laos, o Camboja, Birmânia, não é Birmânia, esqueci outro nome que se dá para esse país. Enfim, eu vou lembrar aqui ainda. E essas mulheres aí, muitas delas, quando houve a ocupação japonesa, afinal o Japão é um arquipélago que carece de recursos
minerais, de recursos primários, e era fundamental para a indústria moderna da guerra, metralhadora, tanques, os aviões, enfim, a guerra no Pacífico também se deu pelo uso de aviões, os kamikazes. E eis que, para conseguir recursos, o Japão precisava se expandir e conquistar várias das colônias, vários dos países asiáticos. E nessa conquista, muitas mulheres eram submetidas ou lhes faziam algumas promessas de trabalho em fábricas, estalagens, hotéis, quando na verdade elas iam para bordéis e ficavam a serviço de cidadãos civis e militares japoneses. Haviam mulheres prostíbulos que serviam apenas os militares. Eram feitas de escravas sexuais. E eis que, uma curiosidade, até hoje existem muitos movimentos da Coreia do Sul por uma retratação do governo japonês. As mulheres sul-coreanas foram as principais vítimas, se assim podemos dizer em termos quantitativos. E até hoje se reivindica que a bandeira do Japão não seja hasteada nas Olimpíadas, porque eles fazem uma analogia que é como se você estivesse hasteando a bandeira da Alemanha nazista, que para eles existe um simbolismo entre a bandeira japonesa, que teve poucas alterações, com esse passado traumático, enquanto não houver um pedido formal e público de desculpas. Vamos lá então. É correto afirmar que, vamos lá fazer uma análise da fotografia, tirada em 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial, e temos várias dessas, é muito triste, né? Uma foto muito triste. Várias dessas mulheres, vocês podem ver o rosto triste, desolado, e um homem atrás, aparentemente com roupas militares, o que mostra desse vínculo que eu acabei de falar para vocês, né? Desses prostíbulos que eram inclusive direcionados apenas para militares japoneses. É correto afirmar que a fotografia anterior foi produzida durante a Guerra Fria? Errado, você nem leu o resto. Você já viu que está errado com esta alternativa? Você já descarta. Vou mudar de página para nós lermos as outras alternativas. B. Comprovação dos soldados norte-americanos durante a Guerra do Vietnã em relação às mulheres e às crianças fotografadas. Olha, não tem nada a ver com a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, com a participação norte-americana, de fato, enviando tropas, é a partir de agosto de 1964 e vai até 1975, não está errada, estamos falando do contexto da Segunda Guerra Mundial, a própria fotografia mostra isso na legenda, 1944. C, traz imagens de mulheres enfileiradas. Opa, deixa eu mover o QR Code, um segundo. Pronto. Mulheres enfileiradas, capturadas e obrigadas a se prostituírem durante a Segunda Guerra Mundial. É exatamente a definição, em linhas gerais, das mulheres de conforto, que é a expressão pejorativa. A violência sexual tem sido usada historicamente como arma para fragilizar os supostos inimigos, já que as vítimas da violência sexual trazem marcas da humilhação e da limpeza étnica e têm os laços sociais destruídos. Correta. Inclusive, a segunda parte dessa alternativa é uma aula, a explicação dada sobre o uso da violência sexual como arma de guerra ao longo da história, em episódios como a invasão nazista do leste europeu, guerras civis também, como a Guerra Civil do Congo. Temos outros cenários, como o próprio das mulheres de conforto apontado, e o que me chama a atenção também é que não são apenas episódios de guerra. Episódios que temos o terror de Estado, como, por exemplo, na ditadura militar brasileira, tivemos casos de mulheres que foram barbaramente torturadas, violentadas sexualmente, e mulheres que tomaram choques elétricos em seu órgão sexual, e de tal maneira em que elas se tornaram inférteis. Veja só a violência. E falaram, ao testemunho de uma delas na Comissão Nacional da Verdade, vou disponibilizar ao término do vídeo, no material de apoio, que ela diz que não conseguiu mais
constituir algum relacionamento por causa do trauma. Também temos o preconceito por trás, principalmente pelas mulheres de conforto, por serem mulheres que haviam se relacionado com japoneses. Mentiras também que vão se espalhar. Afinal, esse assunto ele vai vir à tona na década de 90 do século XX. Falaram boatos de que eram mulheres que colaboraram com os japoneses. Ou seja, estigmas vão se criar por detrás dessas mulheres, todo sofrimento e humilhação. E ao utilizar o estupro, a violência sexual como arma de guerra. Enfim, alternativa C. Quando você estiver na prova de vestibular, encontrou a alternativa adequada, marcou ela, já vai para a próxima questão. Mas começamos estudando, vamos ver o comecinho da próxima. D. Registra mulheres que durante a Guerra das Coreias escolheram se casar e emigrar com soldados japoneses. Não tem nada a ver Guerra das Coreias. Guerra das Coreias começa com o ataque surpresa da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 25 de junho de 1950. 1950, contexto da Guerra Fria. Momento que a Guerra Fria está passando por uma mundialização, saindo daquele palco europeu do bloqueio de Berlim, criação da OTAN, e indo para o palco asiático. Está incorreta a alternativa D. Certo? Vamos usar para a questão de número 18. E aparentemente estamos continuando aquela escalada temporal que a Unicamp está fazendo nas suas questões, saindo na parte mais antiga, em termos cronológicos, indo para uma parte mais contemporânea. Vamos, então, dar uma olhada nela aqui. Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Estou aqui no automático, vamos ler a pergunta novamente, acabei indo na pressa, a gente tem que fazer o mesmo exercício em todas as questões, que é ler o enunciado, depois a legenda e depois o texto base, certo? A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos a respeito desse período da história do Brasil, é correto afirmar sobre os eventos narrados. Então temos História do Brasil. Legenda. Adaptado de Lima, N, Ditadura no Brasil e Censura nas Canções de Rita Lee, Curitiba, Apres. Temos a publicação de um livro por uma editora. É uma editora não tão usual para publicações acadêmicas, mas temos algumas publicações acadêmicas feitas na editora Apres, e aparentemente aqui se trata de uma delas. Não sei até que nível ela seria acadêmica ou de um jornalista, mas eu desconheço a obra aqui. Ditadura no Brasil, Censura nas Canções de Rita Lee. Temos História do Brasil, uma questão sobre ditadura e sobre censura em canções, ou seja, vai tratar provavelmente sobre essa questão dos aparelhos repressivos e a censura, que é uma parte dos aparelhos repressivos, e também a questão da cultura. Vamos dar uma lida. Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Dentre elas, a mais emblemática foi a de Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, que, embora fosse militante do PCB, não desenvolvia atividade clandestina nem pertencia aos quadros do partido. Olha só. Já no começo da questão, ele está nos apontando o crescimento de prisões e torturas sobre jornalistas, que isso inclusive é muito simbólico, porque a imprensa ela costuma ser crítica ao governo, da situação principalmente. Imprensa narra o cotidiano, imprensa faz denúncia, e perseguir, assassinar, prender jornalistas é algo muito simbólico em termos de censura, de calar a oposição. Continuando, ele coloca que a mais emblemática do Vladimir Herzog, não sei se vocês já viram a fotografia, uma fotografia forte, em que alega-se que ele havia se suicidado no doicode, quando na verdade ele havia sido barbaramente torturado. A fotografia que foi divulgada, ele estava de joelhos, com uma corda amarrada no pescoço e pendurada na janela da prisão. Isso não tinha altura para que fosse possível que ele se enforcasse, se ele cometesse suicídio. Foi, além de ter assassinado, simular um suicídio. E olha o caso do Vladimir Herzog. Ele tinha vínculos informais com o PCB. Ele não era membro afiliado. Ele era um militante. E não se esqueça de uma coisa, o PCB não pegou em armas. Ele optou por resistir
durante a ditadura, mas essa opção não foi a da luta armada. E o Herzog foi assassinado, continuando o texto, Herzog foi assassinado dentro do DOI-CODE, sendo a versão oficial de sua morte falsamente atribuída ao enforcamento. Em sua autobiografia, Rita Lee publicou o bilhete de Elis Regina que fazia menção à música feita para Vlado. Vlado era um modo como pessoas mais próximas ao Vladimiro chamavam, e que, obviamente, fora censurada. Essa questão é interessante. Ela mostra como temos um aumento da censura, perseguição sobre jornalistas, e a partir disso ela vai mostrando como essa perseguição a jornalistas também vai reverberando aonde? No campo da cultura e da arte. Artistas também estavam sendo censurados por mencionarem um jornalista que era militante, que era crítico. Veja só como os aparelhos repressivos eles estavam não só sobre a imprensa, mas também sobre a arte e a cultura. Vamos lá. Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram suas músicas censuradas pela ditadura militar, apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão. Questão equivocada. O ato institucional número 5, que ele é implementado em dezembro de 1985, ele estabelece claros limites à liberdade de expressão e a outros direitos políticos. Como, por exemplo, suspeitos de crimes políticos, eles tinham o direito a habeas corpus, eles não tinham direito a habeas corpus, não podiam responder em liberdade. Veja só, havia... e era estabelecido constitucionalmente, a partir do ato institucional número 5, de forma clara, as limitações dessas garantias, e também uma ampliação do poder do executivo, o poder de poder, inclusive, fechar o Congresso Nacional sem alguma avaliação prévia dos próprios deputados e para possíveis estados de exceção, poderiam ser feitos de forma arbitrária por meio do poder executivo, ou seja, o ato institucional número 5, ele faz parte de um processo de fechamento do regime militar que acontece de forma progressiva a partir do golpe de 64, certo? Vamos lá para a alternativa B. A ditadura militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro e perseguia sua atuação revolucionária vinculada a Stalin e à União Soviética. Por conta disso, prendia e torturava seus filiados. Vamos lá, né? Stalin já estava morto faz tempo. Stalin morreu em 1953. O que o Partido Comunista, com que ele mais dialogava e o que ele mais tinha influência era com os revolucionários, com as teorias revolucionárias que eram potentes na década de 60 e 70. E quais teorias revolucionárias eram essas? Vamos lá. Vamos pegar aqui, começando o caso da Ásia, que era bem influente. O Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh e os seus escritos. O Nguyen Van Giap. Giap, que era um estrategista da Frente de Libertação do Vietnã. Ele também era outro que tinha seus manuais lidos pelo Partido Comunista Brasileiro. O Mao Zedong, ele também tinha grande influência nos movimentos esquerdistas aqui no Brasil, dentre eles o Partido Comunista Brasileiro, e não podemos descartar, e de grande importância, Che Guevara. Os escritos do Che, a carta do Che Guevara que é lida na Conferência Tricontinental de Havana, em 1966, em que ele conclama que os povos do mundo, para que se libertem da opressão, de ditaduras, das nações imperialistas, é necessário pegarem armas. Ou seja, um discurso que o Che Guevara advoga pela luta armada. Por mais que fosse influente no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, eles não optaram pela luta armada, como eu acabei de dizer. E um ponto que chama atenção é essa carta do Che Guevara que ficou famosa, que ela ficou conhecida como é necessário abrir 1, 2 ou quantos Vietnãs sejam necessários ao redor do mundo. Ou seja, uma ampliação dessa guerra revolucionária pela libertação dos povos. Essas são as grandes influências que estamos tendo nos partidos comunistas. E, veja só, então, a B, inadequada. C. Centros de detenção da ditadura militar, como o DOI-CODE, operam dentro da legalidade constitucional, sendo que os presos políticos
ou não, eram fechados e tinham direito à defesa garantido por lei. Então, eles iam para tribunais militares, não tinham direito à defesa garantida por lei. Acabei de falar, suspensão de habeas corpus, quando eram acusados desses crimes políticos, ou seja, está equivocada a alternativa C. Vladimir Herzog e outros jornalistas foram vítimas de perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares, com apoio de parte da sociedade civil em nome da ideologia da segurança nacional. Essa alternativa está correta. E eu achei ela interessantíssima, porque a Unicamp está querendo saber se o aluno, além de saber interpretar bem a questão, se ele também tem dimensão que a ditadura militar ela não foi apenas legitimada pelos militares, mas também por amplos setores da sociedade civil, como a classe média. Que ela, inclusive, tinha uma postura contraditória. Não dá para tratar a classe média de forma homogênea. Haviam setores da classe média que eram fundamentais para a legitimidade da ditadura, assim como havia outros setores da classe média que eram muito críticos, aqueles que consumiam aqueles mais intelectualizados, consumiam bossa nova, acesso ao teatro, enfim. E veja só, além do apoio à sociedade civil, a questão da ideologia da segurança nacional. Não se esqueçam que estamos no cenário da Guerra Fria. E falar de segurança nacional no Brasil, a partir de 1949, durante o governo Dutra, o primeiro governo da tal da República Liberal, após redemocratização, pós-ditadura varguista do Estado Novo, o governo Dutra cria a tal da Escola Superior de Guerra, a ESG. E a Escola Superior de Guerra está num momento, a criação dela, de uma aproximação do governo Dutra com o governo norte-americano. Era um momento que o governo norte-americano estava se aproximando de países latino-americanos em termos de pensar a segurança nacional regional. Segurança nacional em termos de conter o avanço do comunismo. Afinal, os Estados Unidos haviam adotado como orientação de sua política externa, em termos globais, a tal da doutrina Truman, que a ideia era conter o avanço do comunismo. E para conter o avanço do comunismo era necessário que houvesse nações, países aliados com que a ideologia liberal capitalista, do livre mercado, a livre empresa. E nisso, os Estados Unidos estavam com uma grande preocupação aqui nos primeiros anos da Guerra Fria no palco europeu. A preocupação com a América Latina foi muito residual. Se deu a partir de tratados, como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, a aproximação da abertura de capitais e a promessa de que os Estados Unidos fariam grandes investimentos na América Latina. E essa promessa não se cumpriu. Ela só vai ganhar mais fôlego após a Revolução Cubana, quando a administração Kennedy, após a Revolução Cubana, e a tentativa frustrada da invasão da Baía dos Porcos, vai anunciar o programa Aliança para o Progresso. Mas a Escola Superior de Guerra, criada nesse contexto que eu acabei de falar, de contenção do comunismo, ela vai pensar em termos de segurança nacional. E segurança nacional no cenário em que agora o inimigo pode estar dentro da nação. Que é quem? O subversivo, o comunista. E como identificar um sujeito desse? Como conter a proliferação desse perigo à nação que pode estar dentro da nação? E agora estamos em estado de guerra com esses sujeitos? Como que vamos lidar com eles? Ou seja, a ESG foi criada para pensar nesses termos. E ela continua, inclusive, até os dias de hoje, ela existe. Obviamente, outros termos para se pensar segurança nacional e outras diretrizes, mas durante a ditadura militar, essa ideologia da segurança nacional, ela vai ganhando outros contornos. Afinal, estamos tendo vários processos revolucionários de libertação ao redor do mundo. E, enfim, veja como a ideia da segurança nacional, ela vai criar o tal do inimigo interno. E esse inimigo interno, que vai ser cunhado como terrorista, subversivo, ele que vai ser o grande alvo dos militares. Existe um debate amplo sobre a questão de se ter um inimigo interno, a necessidade do uso desse discurso para a manutenção e a legitimidade da ditadura militar. Mas enfim, eu acho que já fiz uma explanação suficiente para entendermos a segurança nacional aqui durante a ditadura militar. Agora vamos para a questão 19. Vejam só, temos duas imagens.
vamos seguir a diretriz que eu estabeleci aqui para a resolução de prova vestibular. Com propósitos diferentes, vamos ver o enunciado, legenda e depois texto base. Com propósitos diferentes, ambas as imagens promovem a desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos de desinformação, é correto afirmar que, veja só, o próprio enunciado já está anunciando que as duas imagens elas são responsáveis por promover desinformação, correto? Agora nos cabe uma comparação histórica. Veja que temos uma desinformação em uma e em outra. Dá para ver nitidamente aí que se tratam de produções em tempos diferentes. Vamos ler a legenda. A primeira foto do Papa da UOL, né? Notícias usando casaco estiloso foi criado por inteligência artificial. Imagem postada em março de 2026 no Reddit, uma comunidade de fóruns na página específica do Midjourney. Essa página reúne criações feitas na ferramenta de inteligência artificial, ferramenta que permite criar imagens hiperrealistas a partir de uma descrição em texto. A imagem viralizou a partir do Twitter, o Papa nunca usou aquele casaco branco. Olha que interessante. O Papa nunca usou esse casaco branco e foi criada uma imagem hiperrealista como se ele a tivesse usado. E o que é mais interessante de fazer toda essa imagem falsa é que ela foi criada numa comunidade de fóruns e muito conhecida, que é o Reddit, por qualquer pessoa, pessoas anônimas online colocam, e depois que caiu no Twitter, nossa, tomou dimensões mundiais, né? E eu diria que instantes, assim, sem nenhuma evidência, apenas com a suspeita e uma ideia pré-concebida de como funciona o Twitter. Agora vamos lá para outra. Biblioteca Nacional da França, sem data, disponível na Gálica. Tradução da legenda: eu apenas respiro por você, um beijo, meu belo anjo. Dá para ver que temos duas mulheres aqui se beijando, e aparentemente uma está apalpando os seios da outra, os seios desnudos, inclusive. Vamos ler aqui. Panfleto anônimo produzido na França pré-revolucionária no final do século XVIII, retratando a rainha Maria Antonieta em um romance com sua amiga, a duquesa Yolande de Polignac. Olha só que curioso. Temos então um panfleto, e panfleto é feito para ser distribuído. Anônimo, não sabe a autoria de quem fez. É muito curioso, né? Que a imagem do Papa foi encontrada num fórum. Hoje tem muitas dessas imagens, basta criar um perfil fake que você tem um anonimato. O perfil fake basicamente é isso hoje, né? Você busca pelo anonimato, apesar de que é possível, existem mecanismos que permitem rastrear a pessoa, enfim, o autor. É difícil, muito difícil, mas veja como há mecanismos de anonimato hoje também. E veja só, é a rainha. A rainha está tendo uma relação de lesbianismo. Mas o ponto é uma coisa: a rainha é casada com o rei Luís XVI. Temos aqui, além de uma relação de lesbianismo, adultério. Ou seja, um modo de atacar a monarquia, um modo de atacar o rei, de atacar a monarquia, o símbolo da monarquia, era mostrar essa relação extraconjugal ainda por cima, utilizando do lesbianismo. Veja só como... E o próprio texto já nos falou que isso é uma imagem, que isso é uma mentira feita, é uma desinformação. Veja como estão se criando, usa a expressão de hoje, uma fake news, que é uma mentira com o propósito de angariar algum capital político nessa aqui, que no caso seria desmoralizar a monarquia. Vamos lá. Comparando historicamente os exemplos de desinformação, é correto afirmar que as campanhas de desinformação podem ser encontradas em diferentes contextos, correto, como visto no uso do panfleto da rainha pela coroa francesa, com o objetivo de defender a monarquia. Não, defender a monarquia não faz o menor sentido. Uma relação extraconjugal, adultério, não. No século XVIII e no século XXI, a produção e a circulação de fake news e desinformação são controladas pelos aparelhos de censura. A última coisa que isso tem hoje é controle e deveria ter para ontem. Afinal, danos que fake news e a desinformação causam na sociedade civil, em campanhas políticas, são danos que, inclusive, estamos assistindo hoje. Produção de laudos falsos e por aí vai. E as pessoas não podem sair impunes por estarem disseminando mentiras. Enfim, é um ato criminoso.
Na era digital, a ruptura causada pelo uso de inteligência artificial e seu potencial na produção de desinformação está ao alcance do público. Olha, correto, exato. Hoje o público tem um alcance, né? Ao uso de inteligência artificial para produzir essas imagens. Veja só, foi um fórum em que as pessoas, qualquer pessoa comum com acesso à internet, consegue acessar. De desinformação está ao alcance do público, na instantaneidade e no realismo da imagem. No início da contemporaneidade, as manipulações em imagens e em notícias eram cessadas pelo público através de panfletos de jornais. Excelente. Veja só como hoje o produzir desinformação e disseminar é um mecanismo muito mais prático do que aquele que vimos na contemporaneidade por meio de panfletos, e o acesso a isso também. Os dispositivos de inteligência artificial apresentam uma ruptura no combate à desinformação ao possibilitar o rastreio e eliminação instantânea de fake news. Jamais dá para se encontrar, não é instantâneo e, enfim, a inteligência artificial tem sido mais utilizada para se fazer fake news do que combater. No século XVIII, o público era refém de notícias falsas pela ausência dessa tecnologia. Não, o público não era refém, o texto não nos permite inferir a isso. Inclusive, já se havia discussões sobre quais notícias eram falsas, verdadeiras, e críticas saíam por disso, a partir disso. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Essa última parte vocês podem estar vendo que está um pouco diferente aqui a câmera, pois tive um problema de remasterização. Enfim, espero que ajude, avalie o vídeo da melhor forma como você acha e, se possível, compartilhe. É isso, espero gravar mais vídeos. Até mais.